Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro de Números, capítulo 12. É um capítulo, meu irmão, cheio de ensinamento e cheio de expectativas. Nesse capítulo, a gente vai observar que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, fazem crítica a ele. Começa assim: Miriam e Arão começaram a criticar a Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Primeira coisa, a gente deve ter lembrar aqui que etíope é a mesma coisa de Cuxita, né? Cuxi foi o primeiro filho de Cã, filho de Noé, né? Então era uma forma de desprezar. Mas muito provavelmente aqui a primeira mulher de Moisés, Zípora, que era filha de Jetro Reuel, né? Deveria ter morrido já. E fala assim, a crítica começa assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também ele não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso, ouviu essa reclamação dele, a crítica deles dois a Moisés. Ora, a gente sabe que Moisés era muito paciente, né? Até porque tinha que ser, porque ele estava com um povo imenso, cheio de rebeldes nas costas, né? E aí, o Senhor imediatamente disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvem, como era costume, né? Pondo-se à entrada da tenda, chamou a Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Ora, meus irmãos, isso aqui Deus está repreendendo Miriam e Arão pela crítica e está exaltando Moisés. E eu acho isso aqui fascinante, fantástico, porque Deus fala claramente aqui que aos profetas, né, eles se revelam por sonhos, por alguma linguagem, por visões, né? Mas Deus tinha tanto amor a Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que eles conversavam face a face, sem mistério, sem razão, sem coisas escondidas a ser reveladas, face a face, não falava por enigma, conforme está escrito aqui. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, e a gente aí vê hoje: Deus falou comigo, Deus tinha falado, está aqui na Bíblia. Ou alguém fala: eu sou profeta, eu sou Moisés. Não, Moisés só houve um. E eu fico espantado quando eu vejo ele falar assim: Deus falou comigo. Tem gente que Deus falou mais com ele do que com Moisés, né? Mas o que pode-se ter é uma iluminação do Espírito Santo colocando a mensagem a ser trabalhada, né? Que, aliás, a parte mais importante do sermão é a própria palavra, a mensagem está lá. O pregador vai apenas elucidar a palavra através da iluminação do Espírito Santo. E o mais importante não é o discurso do pregador com frases feitas aqui e acolá. O mais importante é o texto e a aplicação prática dele no nosso dia a dia. Então, meu irmão, minha irmã, gente, que Deus fala para os irmãos o que Moisés representa para ele. Isso é uma coisa fantástica, fenomenal, espetacular, né? E aí a ira do Senhor acendeu-se contra ele e ele os deixou. Quando a nuvem, e aí vem outro caso interessante também, quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como de neve, um castigo, né? Uma doença de pele. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra e disse para Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Na verdade, que Miriam e Arão tiveram foi inveja, né? Inveja, uma contenda, né?
Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Muito forte isso, dramático, né? Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus meu, ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Pergunta. Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois será trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias, novamente 7, sinal de atitude completa e perfeição, né? Fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois partiram para Zerote e acamparam perto do deserto de Parã. Coisa fantástica, que lição que esse capítulo nos traz, né, meu irmão? A intimidade de Moisés com Deus. O amor de Deus para com Moisés, de Moisés para com o Senhor. Fidelidade. Que fé quer dizer fidelidade, fidelidade de Moisés para com a obra do Senhor. E nós temos que pensar uma coisa: para a gente saber, ter fidelidade ao Senhor, para a gente saber o que Deus quer falar, está aqui. Tem que pegar a Bíblia e estudar a Bíblia. Ouvir o que Deus quer falar aqui. Ouvir o que Deus quer falar aqui. A gente tem intimidade com Deus ouvindo o que Ele está falando na Bíblia e com oração. São os 2 preceitos mais importantes. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando e nos fazendo entender a palavra. Glória a Deus.